A pizza do caso Master parece que já foi colocada no forno, tá? O Fachin anulou a investigação da Polícia Federal sobre o Toffoli e o Grupo Master, né? Então vamos lembrar essa história aqui. Estava havendo a investigação sobre o Grupo Master e aí a Polícia Federal fez uma investigação sobre o Fachin que resultou num relatório de 200 páginas que mostrava abertamente que o Toffoli estava fazendo merda. Mais do que simplesmente sendo suspeito do caso ou impedido, ou seja, mais do que meramente ser amigo do Vorcaro ou próximo ao Vorcaro e coisa e tal, o Toffoli estava fazendo coisas com ele, tinha negócios com o Vorcaro, estava recebendo dinheiro, sabe-se lá para quê, do Vorcaro, ganhou um resort de graça aparentemente do Vorcaro, né? Ou seja, a própria PF chegou a concluir que o Toffoli era suspeito de corrupção passiva, ou seja, de ter recebido dinheiro do Vorcaro para fazer alguma coisa, sabe-se lá o que, né? Então, essa investigação sobre o Toffoli, que, ou seja, que era parte do problema do Banco Master, foi arquivada pelo Fachin. Foi arquivada, definitivamente. Parece que fez parte do acordo que teve na tal reunião secreta que aconteceu, que o pessoal discutiu, que não sei o que lá, que vão tirar a relatoria do Master do Toffoli, não sei o que lá, mas agora o Fachin decidiu que essa investigação do Toffoli não tem mais, acabou, não vai ser investigado. E eu fico me perguntando, vem cá, e cadê a justiça nessa história? Então é assim? O pessoal sentou, conversou, decidiu e pronto, né? A lei, foda-se a lei. As evidências, foda-se as evidências. A investigação da Polícia Federal, foda-se a investigação. O pessoal sentou, conversou, decidiu e pronto. Cara, isso é um absurdo, bicho. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Tá Tudo Bem, Peidei Tão Forte que a Janela Tremeu e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, lembrando, tá? A investigação do Master passou toda para o André Mendonça, né? Então o André Mendonça agora é responsável pela investigação do Master. Mas a Polícia Federal tinha aberto uma outra investigação sobre o Toffoli, né? Então aqui, ó, o Luiz Edson Fachin, presidente do STF, anulou e remeteu ao arquivo a investigação sobre o Toffoli. O presidente do STF era relator da arguição de suspeição de Toffoli no caso Master, processo AS 244 classificado como sigiloso. Esse é o tal relatório de 200 páginas que a Polícia Federal fez sobre o envolvimento do Toffoli com o caso Master, que demonstrava mais do que meramente suspeição e impedimento do Toffoli, né? Lembra? O que é suspeição ou impedimento? Impedimento é quando você tem alguma ligação familiar com a pessoa, tem alguns casos assim, né? Suspeição é quando você é amigo da pessoa, você tem algum grau de amizade com a pessoa. Por óbvio, você não pode julgar um caso que é do seu amigo, né? Não tem como você ser um juiz imparcial, você está julgando alguém que é amigo seu, que é um camarada, né? Você vai tender a ajudar o cara. Também é caso de suspeição você julgar um inimigo seu. Uma pessoa que você não gosta, abertamente não gosta. Evidentemente, você também não tem como ser isento nesse caso, né? Então, esse é o caso de suspeição. Só que a suspeição não foi decretada no caso do Toffoli, não se sabe por quê, é uma coisa que também foge totalmente à lei. O pessoal do STF decidiu criar a lei on the go, né? A gente decide aqui na hora que a gente faz, aqui. No momento que for preciso, a gente decide o que fazer aqui. O que importa é só a gente fazer uma reunião entre a gente aqui, fizer uma reunião e decidimos, isso é a lei, pronto, virou a lei. Sabe como é que funcionava isso? Isso funcionava assim nos regimes autoritários da Idade Média, né? Quando o rei era a lei, né? O rei era a lei. O rei nunca poderia ser processado porque ele era a lei. Então, né, a lei era a vontade do rei. E é mais ou menos assim que o STF está se comportando, vocês já repararam? Não importa o que está escrito. Aquele negócio que está escrito na Constituição, está escrito na lei, meio que foda-se, né? Tem um caso muito interessante do rei Charles I. Vocês sabem, o rei Charles I foi processado e culpado na Inglaterra na época em que a monarquia inglesa ainda era absolutista. O rei era a lei. E o argumento de defesa do rei... Teve um julgamento, né? Os caras chamaram ele lá na catedral lá de... Qual que é o nome daquela catedral lá? De São Paulo. Né? E ele ouviu os argumentos e teve advogado de acusação, advogado de defesa e coisa e tal. E o argumento principal dele foi que, pô, como é que eu posso ser contra a lei se eu sou a lei, meu amigo? Eu decido a lei, eu falo o que é certo, o que é errado, como é que eu posso ser contra a lei, não sei o que lá.
E daí que tomou força, né, o argumento de que você tem leis mais fortes do que outras leis e que a Constituição da Inglaterra era mais forte que a lei em si. Então o rei podia até ser a lei, mas ele tinha que obedecer à Constituição. Surgiu dessa época essa coisa, bicho, né? E aí acabaram cortando a cabeça do Charles I, né? Não deu muito certo também, tá? Cortaram a cabeça do Charles I, entrou um tal de Oliver Cromwell, que governou a Inglaterra durante um tempo, depois ele saiu, aí voltou a monarquia de novo com Charles II, que era filho do Charles I, né? Mas a verdade é que o Charles I teve esse argumento, não, eu sou a lei, eu que decido qual é, como é que eu posso ser contra a lei? Eu decidi que eu sou inocente, pronto, a lei é, eu sou sempre inocente, pronto. Se ele que define qual que é a lei, né? E aí, é o problema, o que está virando isso, né? Em tese, um juiz não pode sequer, ele não pode abrir mão de um caso porque ele não gosta, não pode fazer isso. Ele pode abrir mão de um caso se ele for suspeito ou impedido de atuar nesse caso, né? Impedido é se você for parte do processo, se você já tiver atuado como advogado de parte do processo, se você for parente até quarto grau, aí eu não lembro direito, depois dá uma procurada na lei lá, é explicado direitinho assim. São coisas absolutas, você é impedido de participar desse processo, né? Inclusive, você será vítima do caso, tá? Se você for vítima, você não pode atuar no caso. Você conhece algum caso em que teve juiz que era vítima também de... Pois é, teve vários, né? O próprio caso lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele supostamente era uma vítima do caso. Pela lei do impedimento, ele não poderia ter julgado o Bolsonaro. Mas enfim, isso aí é outro assunto, né? Isso é impedimento, é absoluto, é uma coisa que não tem como disfarçar. Agora, suspeição é um pouco mais subjetivo, que é você ser amigo da pessoa, ou inimigo da pessoa, ou ter interesses junto à pessoa. Aí é uma coisa um pouco mais, né, porque o que é ser amigo, né? Assim, uma coisa meio estranho, né? De qualquer forma, o que estava se arguindo aqui era que o Toffoli era amigo do Vorkaro, mas é muito pior do que isso. O relatório da Polícia Federal mostrava que o Toffoli, na verdade, estava envolvido nas falcatruas, coagente, partícipe da coisa, né, coagente do crime, né? Então, coautor do crime, né, e partícipe, ou seja, ele devia estar respondendo pelo crime, não apenas meramente sendo declarado suspeito. E agora, esse relatório que foi encaminhado pela PF foi arquivado. Veja, isso tem consequências sérias, tá? Porque agora o caso está com o André Mendonça. Você pode pensar assim, não, mas o André Mendonça agora, é só a polícia apresentar de novo o mesmo relatório para o André Mendonça? Não, meu amigo, agora já era. Essas provas que estavam nesse relatório, essa linha de investigação que estava nesse relatório, ela foi encerrada, ela não pode ser apresentada de novo. Pode ser que tenha outras coisas que liguem o Vorkaro ao Toffoli, que a polícia encontre outras ligações do Vorkaro com o Toffoli, e aí, se isso acontecer, pode ser que isso seja passado para o André Mendonça, e pode ser que o André Mendonça autorize a investigar de novo o Toffoli. Mas uma vez que arquivaram essa parte aqui, essa questão toda da Maridit, coisa e tal, acabou, encerrou. Não vai ter mais processo contra o Toffoli nisso aí, já foi arquivado. Né? Certamente isso daí foi parte do acordão lá para o Toffoli aceitar deixar a relatoria do caso Master, mas mostra o absurdo que é isso, né? O STF virou a lei no Brasil, eles sentam, conversam entre eles, decidem o que vai ser a lei e pronto. Aí eu pergunto para ele, por que a gente está fazendo essa perda de tempo toda de votar em deputado e senador, para os caras ficarem lá discutindo lei, aprovando lei, reprovando lei, não sei o que lá, não interessa. Quem vai decidir vai ser o STF mesmo, o STF que vai sentar lá, vai bater um papo lá numa reunião secreta qualquer e vai decidir qual lei que vale, qual lei que não vale, que se aplica a eles. Que porra é essa? Que democracia, entre aspas, é essa que a gente está vivendo aqui com esse pessoal, né? Então aqui, ó, ao anular e arquivar a investigação contra Toffoli, o presidente do tribunal cumpriu o acordo interno. Um acordo interno que é ilegal, não pode ter isso. Ah, não, eu saio da relatoria, aí você arquiva a investigação. Que porra é essa? Onde é que isso é justiça, meu amigo? Acabou a justiça brasileira. O STF fazendo isso, cara. Se fosse o tribunal da Rocinha, lá dos traficantes lá que queima as pessoas no micro-ondas, eu até entendia fazer um negócio desse tipo aqui, mas porra, a gente tá falando da mais alta corte do país, um acordo desse tipo, que porra é essa, né? Feito na reunião nas vésperas do carnaval por unanimidade. Por unanimidade. O pior, não teve um juiz, um ministro do STF para ver, galera, isso é ilegal, cara. A gente está aqui para cumprir a lei, a gente não está aqui para inventar a lei, não. A gente não pode ficar inventando o que vai fazer aqui, não, né? Enfim, os juízes do STF resolveram recusar a arguição de suspeição apresentada a Fachin pela Polícia Federal, ao mesmo tempo que julgaram a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria do caso Master, tá?
Verdade seja dito, isso aqui é extremamente frágil do ponto de vista jurídico, né? Ou seja, isso quer dizer que no final das contas esse caso vai cair. A pizza já está encomendada, já está no forno, galera. Eles não querem acabar com a coisa toda porque vai ficar muito evidente que eles estão tentando salvar o Vorcaro e salvar o Toffoli e salvar o Alexandre de Moraes, e sabe-se lá se tem outro ministro do STF envolvido nessa lambança também, né? Então eles deixaram a pizza no forno mais um pouquinho para dar impressão pro populacho. Não, vamos investigar tudo direitinho, tá tudo certo. Duvido isso chegar a termo, duvido isso chegar a cadeia pro Vorcaro, cadeia pro Toffoli mesmo, porque já está mais do que na cara que esse pessoal não vai aceitar isso, né? É tudo questão de negociação agora, né? Entre as múltiplas consequências, duas se destacam. Uma é que, na prática, 10 juízes passaram a compartilhar a responsabilidade pela investigação sobre a fraude bilionária, o que só foi possível com a rede de apoio construída pelo empresário do Master no governo, né? Outra é a permanência de Toffoli no caso. Ele foi deposto da relatoria sob suspeita de conflito de interesse, mas segue com direito a voto no processo. Lembra que esse processo está na segunda turma, né, em que o Toffoli é um dos juízes dessa segunda turma, então ele continua votando lá. E também, eventualmente, recursos nesse processo vão para o plenário, onde o Toffoli continua votando também nesse caso, o que, mais uma vez, é um absurdo. Mas o pior absurdo de todos, não vou investigar nada disso. Essa investigação toda agora congelou, porque já arquivou isso daí. Essa linha de argumentação eles não podem colocar mais, né? Lembra que era justamente aqui, ó, o melhor caminho para o STF é acabar com o sigilo, mostrar tudo, não sei o que lá, mas nunca que o STF vai fazer isso. Porque eles já viram que o Toffoli está enrolado nessa história. O Alexandre de Moraes está enrolado também, né? E aqui, ó, do caso Master ao Código de Conduta, crises recentes no STF expõem divisões e nova correlação de forças na corte. Esse daqui é a única coisa que me dá alguma esperança. A gente já viu que é uma cambada de bandido que tem lá no STF, mas quem sabe um bandido brigando com outro não acaba matando os dois lados, duas facções, e resolvendo o problema do Brasil como um todo, né? Nessa briga, certamente o lado do Toffoli e do Alexandre de Moraes saiu enfraquecido. O Toffoli entregar a relatoria do Banco Master, mesmo com a promessa de arquivamento da investigação sobre ele se expõe pra caramba, porque pode ter outra coisa, pode ter mais coisa nos processos ali, pode ter mais coisa nas provas ali, né? Enfim, é isso daí, é a situação que a gente tem. Tomara que briguem mais. Quanto mais eles brigarem, é a única chance que a gente tem de estudar em alguma coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.